Boa noite a todos. Vamos dar início à prece de abertura de mais uma reunião doutrinária aqui na casa de José Pititinga. Vamos fechar os nossos olhos, silenciar nossa mente, o nosso coração, nos colocando em estado de presença plena neste momento, pedindo que a espiritualidade superior ilumine e intua os trabalhos realizados nessa casa, através de todos que são instrumentos das ações divinas que aqui acontecem. Amado Mestre Jesus, estamos aqui reunidos para expressar nossa gratidão a Ti por todas as oportunidades de aprendizado e melhoramento que Tu nos concede, buscando assim orientação e conforto em Tuas palavras, através da mensagem que o Senhor Edson irá nos trazer na palestra de hoje, com o tema bondade e humildade. Que essas duas virtudes nos aproxime dos ensinamentos de amor e fraternidade deixados por Cristo. Que a serenidade do alto nos envolva e possamos encontrar em nosso íntimo a luz de bondade e humildade, olhando para o próximo com mais compaixão e amor, estendendo nossas mãos sem esperar recompensas e imprimindo a bondade em todos os nossos atos. Que a humildade nos lembre da nossa igualdade essencial diante das leis divinas e que nos faça reconhecer nossas falhas e buscar o aperfeiçoamento constante. Que assim seja. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs aqui presentes. Boa noite, irmãs e irmãos internautas. Que Jesus nos abençoe, nos dê a sua paz. Hoje nós vamos abordar um tema muito importante, muito necessário para todos nós, que é a bondade e a humildade, né? Ali está na lâmina, bondade e humildade, né? E esse tema, ele, em verdade, ele é trabalhado nesse livro Educação dos Sentimentos, né? Que é um livro muito bom, eu recomendo o seu estudo, né? Eu recomendo o seu estudo. Então, ele tem um capítulo lá, um item, que é esse aqui, é bondade e humildade. Duas virtudes importantíssimas para nós, né, seres humanos, habitantes da Terra, que já estamos, graças a Deus, num certo entendimento, né, da vida, das leis de Deus, né, e da necessidade da sua obediência, da necessidade de nós vivermos com amor, né, com bondade, né, que é uma coisa que precisamos trabalhar, muito isso em nós, né? A bondade, porque ainda no mundo de hoje, né, muito embora tenhamos já há 2000 anos que Jesus veio trazer notícia do amor, através do Evangelho, mas de lá para cá, muitas coisas transcorreram e o nosso comportamento ainda não se desligou, né, um tanto quanto da questão nossas imperfeições, nossos defeitos, né, que nos leva à prática da maldade, né? E nós precisamos, né, já nesse momento de grande mudança no planeta Terra, que nós estamos vivenciando, é visível, né? Nós precisamos trabalhar, voltar nosso olhar para a questão da bondade, né, e da humildade também. Então, esse livro, né, ele traz isso muito bem, né? Nós fizemos um resumo, né, do que ele apresenta aqui, para apresentar isso aqui para os senhores, para as senhoras. E, evidentemente, que quando se fala de bondade e humildade, né, nós encontramos esse assunto também muito bem trabalhado, muito bem apresentado no Evangelho segundo o Espiritismo e na nossa Bíblia Sagrada, né? Tem passagens, né, nos Evangelhos, né,
nas cartas de Paulo, chamando a nossa atenção para a importância de nós voltarmos o nosso olhar para a nossa vivência com bondade e com humildade. Eu vou pedir permissão aos senhores e às senhoras para ler um item aqui do Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre o orgulho e a humildade, né? Gente, é uma coisa espetacular esse texto aqui, esse pequeno texto, né, trazido pelo espírito Lacordaire, né, do tempo de Kardec ainda, Lacordaire, o nome dele, ele assinou assim. Ele é um tratado, mas é um tratado sobre orgulho e humildade. Como eu falei, dá para fazer não um só, mas vários seminários sobre essa questão, né? E nós temos isso à nossa disposição, né, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Poderemos encontrá-lo no capítulo 7, né, no item 11, Instruções dos Espíritos, né? Ele diz aqui, eu não vou ler o texto todo, porque tem 3 ou 4 folhas, né? Mas vou ler o resumozinho para a gente comentar aqui, né? Ele fala o seguinte: que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que habitaram outrora a terra, conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja Ele, pela graça que nos concede, a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Ó vós, encarnados, que vos achais em prova e buscais a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. Nesse pequeno texto aqui, ele dá umas informações para a gente, né, que Deus permite, né, que os espíritos que por aqui passaram, né, que foram homens e mulheres como nós, fizeram a passagem para outra dimensão, já com uma compreensão maior do que a nossa, eles podem retornar aqui, né, usando essa faculdade, né, que nós chamamos de mediunidade, que é uma faculdade orgânica, né, inerente a todo ser humano. Eles usam essa faculdade para nos trazer mensagens, né, para nos esclarecer pontos que nós temos muitas dúvidas, né? Se nós pegarmos tão puramente, né, os livros sagrados, como a Bíblia, né, e outros livros de outros povos, né, que a Bíblia, né, é o livro sagrado do povo ocidental, nós, né? Mas existem outros livros sagrados, né? Tem o Alcorão, que é o livro sagrado dos irmãos, né, muçulmanos, dos árabes. Tem o livro dos mortos, que é o livro sagrado dos egípcios, né? E assim vai, né, pelo mundo todo. Mas no nosso caso específico, na nossa região onde nós vivemos, que é o Ocidente, nosso livro sagrado é a Bíblia. Então, nós pegarmos a Bíblia, né, tem passagens que você fica numa certa dúvida, né? O que quer dizer isso? Qual o significado disso? Por isso que se fala muito em textualizar, né? Voltar àquela época, quando foi escrita a Bíblia, como era a vida em sociedade, né? Aqueles termos que eles usavam, o que significava, para que nós pudéssemos entender. Mas depois, com a vinda do Espiritismo, né, que Jesus permitiu, Deus permitiu, que os Espíritos bondosos pudessem nos trazer muitas mensagens esclarecedoras, né, muitas informações importantíssimas, ficou tudo mais claro para nós. Então, esses irmãos, né, vêm nos trazer essas informações, esclarecem as coisas, e fica bem mais fácil, né, e visível o que está escrito nos livros sagrados, como nossa Bíblia e outros por aí. Nós passamos a entender melhor
o significado daquelas informações. Então ele diz aqui, né? É uma missão de vir aqui vos esclarecer. Assim como Lacordaire, outros espíritos também fazem o mesmo papel, né? Aí, continuando, ele diz aqui: a humildade é virtude muito esquecida entre vós. Ainda é, né? Bem pouco seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade podeis ser caridosos com o vosso próximo? Oh, não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. Jesus, né, gente? Jesus, o maior de todos os profetas e o mais humilde de todos os profetas. Não houve nenhum homem aqui na face da terra que fosse tão humilde, tão poderoso e, ao mesmo tempo, tão humilde quanto Jesus, né? Então, ele chama a nossa atenção para essa questão. Nós temos que olhar essa virtude, né, a humildade, porque sem ela, tudo mais que a gente faz, né, está encobrindo, né, em verdade, nossos anseios orgulhosos, né, nossas vaidades. Então, é preciso que tudo que façamos esteja sobre a proteção, sobre o guarda-chuva da humildade, porque senão tem essa outra conotação do orgulho, que não constrói nada, muito pelo contrário, só faz, né, aumentar esses defeitos da vaidade e essa arrogância que ainda carregamos, né? O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que, quando Deus lhes retira, o acusam de injustiça. Ó, irrisão e cegueira! Pois então, Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. As pessoas que nessa existência, né, é bom frisar, que nessa existência nasceram, né, em famílias ricas, né, em famílias bem situadas financeiramente, né, às vezes, muitas, por conta disso, se acham diferentes dos outros. Acham que são melhores do que os outros, né, que a sua estrutura física é melhor, né, que o seu sangue é um sangue azul, como dizia antigamente, né, o sangue dos nobres era azul, né, tudo isso para caracterizar uma ascendência que, em verdade, não tinham e não tem, é de hoje, né? Ele fala aqui, se você tirar, né, nós tirarmos a roupa de um rico e de um pobre, qual é a diferença que tem no corpo? Nenhuma, não é? A diferença está no vestuário, porque o rico tem condições de melhor vestir uma roupa, né, melhor qualidade, sapato, o pobre não tem. Mas, no que concerne a questão de ordem espiritual, as questões da alma, do espírito, não tem diferença nenhuma. Ele, inclusive, fala aqui que a diferença, né, que Deus observa em nós, né, o olhar do Pai sobre nós, né, a diferença é na questão das virtudes, né, porque diante dos olhos de Deus,
no que concerne à essência e ao ser de luz, que todos nós somos, né? Jesus disse várias vezes quando ele esteve aqui, vós sois luzes, né? Ele falava para todo mundo, não era só para os apóstolos, não. Ele dizia, vós sois luzes, nós somos luzes, nosso ser essencial é luz. O exterior nosso é que não é, temos nossas atitudes, nossas escolhas equivocadas, mas na essência nós somos luz. Então, aos olhos de Deus, todos nós somos iguais. O Pai só nos vê diferença no que concerne às virtudes. Aí sim, cada ser humano, né, é diferente do outro do ponto de vista da virtude. Existem homens e mulheres virtuosos, muito pouco virtuosos, medianamente virtuosos e muito virtuosos, e existem seres humanos que não são virtuosos. Existem seres humanos dados, né, ao mal, ao orgulho, à arrogância, né, à prepotência, que tem, né? Mas tem também muitos seres humanos que a gente sabe que, né, uma irmã Dulce, né, um ser humano altamente virtuoso, Divaldo Franco, Chico Xavier. Se a gente voltar atrás no tempo, vamos encontrar na igreja tem vários exemplos de freiras, de padres, né, nobres, eram virtuosos, Santo Antônio, né, o próprio São Benedito aqui, né, e tantos outros santos da igreja, né, Santa Teresinha, né, e tantas outras mulheres, né, Teresa d'Ávila foi um grande exemplo de mulher virtuosa, mas no próprio seio da igreja, né, tinha pessoas, tinha padres e freiras que de virtude não tinha nada, muito pelo contrário. Tanto Teresa d'Ávila, Santa Teresa d'Ávila, hoje chamada de santa, ela dizia, né, no tempo dela, né, ele dizia assim, isso está no livro Mediunidade dos Santos, de Cláudio Tavares, ele dizia assim, para os padres que a igreja tem hoje, não havia necessidade de existir Satanás, né? O comportamento era tão equivocado que ela dizia isso. Para os padres que existem hoje na igreja, não haveria necessidade de existir Satanás, porque ela sabia das práticas equivocadas, né, naquele tempo. Então, gente, o olhar de Deus sobre nós, a diferença que tem é só essa, das virtudes, né? Por quê? Porque a virtude é uma conquista pessoal, é uma luta interior, né, uma busca individual, né? Nós nos ajudamos uns aos outros, recebemos a orientação dos mensageiros, essas orientações que a gente recebe, para uns ouve e cai aqui no coração, né? Mas tem outros que entram por um ouvido e saem pelo outro, não muda em nada, né? Muda em nada, ou não quer mudar, né? Como acontece muito aqui na casa espírita. As pessoas que aqui chegam, muitas pessoas que aqui chegam, que ouvem a mensagem espírita, fazem o comparativo e vê que realmente, né, tem tudo a ver com o Evangelho. Aí muitos pensam assim, é ótimo, é muito bonito, muito importante, é assim mesmo, eu acredito. Mas eu ainda não tenho condição de acompanhar isso aqui. Porque às vezes são pessoas que têm certos hábitos, maus hábitos, né, e que não quer abrir mão. Tem gente assim, não quer abrir mão de certos maus hábitos. E aí prefere se afastar. Isso acontece muito. A pessoa vem, começa a estudar, gosta, ama, mas às vezes não tem aquela força para deixar aquele nível tão alto de orgulho, né? Não tem a força para deixar certos vícios que a gente carrega, nós carregamos ainda, seres humanos, né? Vícios materiais e vícios morais, né? Vícios morais. Ele olha assim e diz, puxa, como é que eu não vou conseguir deixar de usar isso, usar aquilo outro. Aí prefere se afastar, e se afasta, né? E tem outras pessoas que tocam o coração e dizem, não, é aqui que é meu lugar, aqui eu não vou sair. E aí se aprofunda e vai estudar e se torna grandes cristãos, grandes cristãs, grandes espíritas, que começam a trabalhar essas imperfeições que a gente carrega, né? Então,
as mensagens espirituais também são nessa linha. A gente ouve, se nós pegarmos, gente, a lavra de Chico Xavier, mais de 400 livros que Chico Xavier escreveu, que são realmente repositórios de luz, muita luz no livro de Chico Xavier. Informações que a humanidade terrestre de hoje ainda não sabe o valor da obra de Chico Xavier. As informações que estão ali, nós vamos tomar conhecimento, o ser humano vai valorizar, né, as obras de Chico Xavier, talvez lá para o ano 2050 para frente, quando os paradigmas já estiverem sendo modificados aqui na Terra, né? Porque, por enquanto, ainda estamos apegados, né, ao dinheiro e ao poder. O ser humano gira em torno disso. Dinheiro e poder, dinheiro e poder. Vencer a vida, vencer na vida. Vencer, quando ele fala vencer na vida, vencer materialmente. Não é vencer como Jesus venceu, né? Vencer materialmente. Eles giram em torno disso. Mas com o avanço da própria ciência, com a chegada do Espiritismo, né, com a literatura riquíssima que se tem, e as pessoas começarem a tomar conhecimento, e que vão tomar, porque não é por acaso, né, que as faculdades de medicina, uma boa parte delas, criaram o departamento de medicina e espiritualidade, que é uma matéria optativa, né, não é obrigatória, é optativa, mas só anda cheia a sala. Os jovens médicos já vêm para a vida, já sabendo que tem algo que transcende o ser humano, né? Então, isso já é a realidade. Hoje já sabe que a oração funciona. Já fizeram testes, né, de grupo de doentes, e aqueles que receberam a oração melhorou mais rápido do que o outro que não recebeu a oração. Então, entendeu? Isso já é um avanço. E nós estamos no caminho aí da ciência, né, a testar justamente essa realidade, e quando isso chegar ao nível de escola de segundo grau, etc. e tal, o que é que vai acontecer? Uma grande mudança na forma de pensar do ser humano. Ele vai ter essa consciência de que esse algo que transcende o corpo físico, ele é imortal, né? E que a vida é verdade, não é nesse plano, não é dessa dimensão. A vida real é na dimensão espiritual. Aí ele vai voltar o olhar dele para o lado espiritual. E as coisas materiais, gente, vamos melhorar para todo mundo. Porque a pessoa vai tomar consciência de que a vaidade, né, o orgulho, para que servem essas coisas? Né? Não tem sentido mais. Você vai investir no seu lado espiritual e você vai penetrar determinadas coisas que a gente não conhece, determinados, entre as mistérios, que vai realizar cada um de nós, porque na medida que a gente se aproxima da espiritualidade, nós vamos nos aproximando da felicidade. Quanto mais espiritualizada é uma pessoa, mais feliz ela é. Porque nós repararmos direitinho, nossos maiores sofrimentos se dão por conta do apego às coisas materiais. Pode reparar, pode repetir. O apego às coisas materiais são os grandes causadores dos nossos sofrimentos. Quando a gente tiver essa consciência de que as coisas materiais são instrumentos para a nossa evolução espiritual e nos dedicarmos mais ao espiritual, à humildade, à simplicidade, não é? À fraternidade, à solidariedade, muitas coisas que a gente sofre hoje, vamos deixar de sofrer. Vamos deixar de sofrer. Quando nós começarmos a pegar nossos filhos, né, e ensinar para eles que, né, o homem só será feliz se ele for um homem de bom caráter, né, se for um homem do bem, uma pessoa honesta, ensinar isso também. Tem que ter sucesso profissional? Tem. Mas ao lado disso, tem que ter caráter, tem que ter bom caráter, tem que ser honesto, tem que ser sincero. Porque hoje só se fala no vencer, né? Vencer na vida, né? Mas aí, quando fala em vencer na vida, a pessoa cresce com aquilo na cabeça e acha que pode usar de qualquer expediente, né? Ética, por que ética? Moral, por que moral? Eu quero é vencer na vida, eu quero ter dinheiro e poder. A gente vê o que está aí acontecendo, quantas pessoas ricas, né,
autoridades, que a gente chama de autoridade, né? Tem que chamar mesmo, mas o caráter, né? Quantas autoridades, né? Que a gente chamava de autoridade para ter uma audiência com um homem desse, a coisa mais difícil do mundo, e hoje estão presos, secretário, segurança, ministro, não sei de quê, autoridade ainda que tinha que respeitar. Hoje estão onde? Estão presos. Por quê? Caráter. Não tinha caráter, bom caráter. Não foi ensinado a ele, quando menino, foi ensinado a vencer na vida. Então, quando ele vai chegar ele vai estudar, vai para a faculdade e tal, se prepara, ele vai ver, quer vencer de qualquer jeito. Não está olhando o lado não é? Ele tem que olhar. O mundo que vem aí vai ser diferente. O pai e a mãe vão ensinar o filho, sim, meu filho, você tem que ser um profissional bem-sucedido, mas sem abrir mão do seu caráter, sem abrir mão da ética, sem abrir mão da moral. Isso que é importante, isso que é bonito, né? Isso que é bonito. Então, gente, o nosso irmão traz essa mensagem, que eu não vou continuar lendo, porque senão não vai dar tempo nem eu usar minhas lâminas, mas quem tem o Evangelho segundo o Espiritismo em casa, eu peço, por favor, gente, leiam. É capítulo 7, né? Capítulo 7, item 11. Capítulo 7, item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. O título é O Orgulho e a Humildade. Tem muitas informações maravilhosas aqui, viu? Nesse texto, né? Que o nosso irmão Lacordaire nos deixou. Mas vamos voltar aqui ao nosso tema desse livro aqui, né, Educação dos Sentimentos, que é um livro muito bom, viu, gente? Muito bom. E bondade e humildade, né? Então, a rigidez mental do orgulho. Ele começa fazendo esse estudo, a rigidez mental do orgulho, né? A humildade, né? Ela nega tudo, né, do orgulho, ela bota o orgulho lá embaixo, né? O orgulhoso não é humilde, né? Eu não conheço nenhum orgulhoso que seja humilde. O orgulhoso sempre se acha o mais importante, o melhor, que está acima de tudo, né? Melhor do que todo mundo. Então, ele faz aqui um comentário a respeito da rigidez mental do orgulho. O orgulho é um sentimento ainda muito presente em nós, humanos terrestres, né? Nós, habitantes aqui da Terra, é uma realidade essa, né, gente? Quem de nós pode levantar o braço e dizer assim, eu não sou orgulhoso, eu não sou orgulhosa? Nós somos, ainda carregamos essa imperfeição, e é muito forte em nós. E vai demorar ainda para nós vencermos isso, viu? A gente pode vencer outras coisas, pode vencer a questão da indulgência, a gente pode ser mais indulgente, pode criticar menos o irmão, pode falar menos, né, do irmão, né? Pode ser uma pessoa assim mais fraterna, mas o orgulho vai demorar um pouquinho, né? Então, ele é muito presente em nós, né? E já está na hora da gente começar a exercitar, né? A flexibilizar isso aqui, né? Então, ele diz, a transformação do orgulho em humildade é questão de tempo, é verdade, de autoconhecimento e de prática incessante, de flexibilidade mental na direção da humildade. É preciso começar a pensar nisso, né? E é uma questão de tempo, realmente, né? Os Espíritos sempre falam para a gente, uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer conosco é se autoconhecer. Existem várias técnicas que hoje, né, para a pessoa se autoconhecer. Quando a pessoa se autoconhece, fica tudo mais fácil. Você erra menos. A gente pode continuar errando ainda, mas vai errar menos. Você vai fazer escolhas mais certas. Você já se autoconhece. Vem lá no tempo dos gregos, de Sócrates, né? Homem, conhece a ti mesmo. Vê a importância disso. Então é importantíssimo a gente se autoconhecer, porque quando você se autoconhece, você vê, a gente enxerga nossos pontos fracos, nossas imperfeições, né? E quando eu conheço meus pontos fracos, minhas imperfeições, evidentemente que o meu orgulho tende a ser desconstruído. Vai ser desconstruído. Eu vou tomar consciência de que eu não sou
né? Essa cocada preta toda, né? Não sou esse que eu pensava, né? Aí a gente começa a refletir. No Livro dos Espíritos, o Santo Agostinho ensina como foi que ele se autoconheceu, né? Na questão 119, se não estou enganado, né? Ele fala, né, que todo dia, quando ele ia deitar, ele passava em revista tudo que ele fez durante o dia. E ia observar, né, se ele fez alguma coisa que ele não gostaria que o próximo fizesse com ele. Aí, se ele fez isso, aí ele ia ficar, ele disse, aí no outro dia eu ia ficar atento, para eu não repetir o que eu fiz. Porque se o próximo fizesse comigo, eu não iria gostar. Né? Eu não iria gostar. Então, eu não devo fazer, porque com certeza ele não gostou. Não gostou. Não? Então, é uma forma de a gente se autoconhecer. É fazer essa avaliação, né? E se preparar para essa grande mudança, para flexibilizar, né, mentalmente na direção da humildade. Aí, se autoconhecendo, identificando os pontos fracos, os pontos fortes também, né? Aí a gente vai trabalhar lá do orgulho e vamos verificar de que não é coisa muito boa não, né? Então a rigidez psíquica do orgulho é um óbice, né, um problema à conquista de novos valores. Porque ele se coloca acima disso tudo e acha sempre que está com a razão, né? O orgulhoso, né, ele sempre acha que ele é o certo. Qualquer orgulhoso é assim, né? O arrogante, o orgulhoso, você vai para uma reunião de grupo, começa cada um trocar sua ideia ali, o orgulhoso ele quer que a dele prevaleça, ele quer o certo. Às vezes ele até reconhece que o do outro é melhor, mas o orgulho é tão grande, tão forte, que ele abre mão do melhor, porque foi o outro que deu, mas tem que ser a dele, né? É uma característica, né, do orgulhoso. E isso impede, né, isso impede o crescimento, não só dele, mas do grupo que ele faz parte. Se for uma coisa de empresa, da empresa também, isso vai atrapalhar, né? E o orgulho nada mais é do que um comportamento ainda infantil do espírito. Os irmãos nos falam isso, né? Espíritos infantis, como nós somos ainda estamos naquela fase somos, como está classificado por Kardec no Livro dos Espíritos, nós somos espíritos de terceira ordem, né? Existem 3 ordens de espíritos: terceira ordem, segunda ordem e primeira ordem. Nós não estamos na terceira ordem, que somos orgulhosos, somos egoístas, carregamos muitos vícios, né? Ainda fazemos o mal a nós mesmos, né? Fazemos o mal ao próximo, e quando a gente faz mal ao próximo, nós estamos fazendo mal a quem? Nós vimos na palestra de Marcelo, 8 dias hoje, foi o que Marcelo falou. Quando a gente faz mal ao próximo, na verdade estamos fazendo mal a nós mesmos, nós estamos pecando. O pecado é isso. O que é pecado? É você fazer mal a você. Fazer mal a você. Porque quando a gente faz mal ao próximo, né, e quando a gente sabe que Deus é justo, né, e é onipresente, então se Ele permitiu que o próximo fosse agredido por nós, recebesse uma ação negativa nossa, o próximo tinha algo na lei divina, leis eternas, pendente. E aí, com a minha ação, eu fui o causador do escândalo, né? Ele se feriu, mas com certeza ele vai aprender alguma lição da minha ação e vai se reajustar diante das leis eternas. Mas eu que fiz, não. Eu que fiz o mal, eu vou ficar com essa pendência. Eu vou ficar com essa pendência. Então, eu pequei contra mim. Eu fiz o mal a mim, né? Então, como nós somos ainda espíritos infantis, fazemos muito isso. A gente prejudica o outro mesmo. A gente faz mal ao irmão ainda, não é? Ou pela palavra, ou pela uma ação física mesmo, ou pela sedução, né? A gente faz mal ao próximo ainda. Mas, em verdade, nós estamos fazendo mal a nós. E nós, humanos, precisamos ter essa consciência, que quando eu faço mal ao meu irmão, eu estou fazendo mal a mim, né? Joana de Ângelo nos ensina isso, né?
Joana diz que o mal que me faz mal, né, é o mal que eu faço ao outro, e não o que o outro me faz. O mal que eu faço ao outro é esse mal que me faz mal. Ela diz isso, né? A humildade, né? A humildade, no entanto, é o trabalho silencioso e produtivo da alma que se eleva, né? A humildade. Pessoa, no seu dia a dia, com aquela simplicidade, faz suas coisas, não toca, anda tocando foguete para mostrar que fez isso, fez aquilo outro, né? Se dedicam ao próximo de alguma forma, é atenciosa, entendeu? É uma pessoa bondosa, é uma pessoa que realmente é fraterna, né? Então, ela desenvolve com o dia a dia essa virtude maravilhosa que se chama humildade, né? E essa humildade, ela também não chega assim rapidinho, né? Leva tempo. Torna-se, tem que se tornar um hábito nosso. Essa postura nossa, essa conduta nossa, tem que se tornar um hábito. E com todos e com todas. Não é só com aquelas pessoas que eu vou com a cara, não. Né? Tem que ser com todos e com todas. Porque às vezes, quando uma pessoa que a gente vai com a cara, a gente é gentil, é atencioso, faz o melhor. Mas quando não vai com a cara, né, a gente não quer conversa e joga duro. Como diz o outro, usa a lei, né, usa a força da lei. E quando é a pessoa que a gente bate bem, a gente usa as vantagens da lei, as facilidades da lei. Né? O dia a dia do ser humano tem essa tendência. Nós temos essa tendência. Quando, em verdade, é um pensamento que a gente deve trabalhar isso, porque todos nós somos filhos de Deus. Não existe nenhum de nós aqui que não seja filho de Deus. Então, se é filho de Deus, eu devo respeito. Eu devo respeito. Pode ser a pessoa mais rica do mundo, com toda a arrogância dela, eu devo respeitar. E seja o mais pobre da periferia, eu devo respeitar, porque é filho de Deus. E a questão da posição social, nós que somos espíritas já sabemos. Isso é coisa que muda. Muda. Pela vontade de Deus, muda. Nós temos a vida está aí dando exemplo para nós. Gente. Exemplo está aí. Pessoa que dorme com, né, dono disso, dono daquele outro, no outro dia, ou com uma semana não tem mais nada. Né? A natureza está aí com suas leis. Então, não tem sentido nenhum a gente se achar melhor do que o outro porque tem alguma coisa, ou não respeitar o outro porque ele não tem nada. Né? Não tem lógica nenhuma. Então, os humildes, ele diz aqui, os humildes já passaram pela fieira das reencarnações. Aqui, ó, isso é interessante aqui. Ó. Os humildes já passaram pela fieira das reencarnações. No ano anterior, nós vimos que o orgulho ele é desconstruído com o tempo. Né? O tempo que você vai apanhando, e vai aprendendo. Né? Aqui, ó. Os humildes já passaram são várias reencarnações, não é uma nem duas, são várias para a gente aprender a humildade. Que lhe mostraram a inutilidade do poder temporal e das ostentações de toda a ordem. Só as reencarnações que nos mostram isso. Que a inutilidade, né, do poder temporal, né, você manda agora. Né? Você passa 30, 40, 50 anos mandando, desmandando, como diz o outro. Né? Mas depois aquilo vai desaparecer, vai chegar um dia, você vai se ver sem nada, não vai mandar nada. E aí, que adiantou o poder temporal? Se você, como diz no popular, se você por acaso pisou no pescoço de alguém usando o seu poder, olha o resultado, olha o que você fez. Não é? Se você tirou algo de alguém usando o seu poder, vai ter que devolver. Né? Porque tudo passa. Então, quem ensina isso? Aqui, ó, a fieira das reencarnações. Né? Hoje, recentemente, eu vou dar um exemplo aqui para nós, né? Na atual existência nossa, nós convivemos com uma alma nobilíssima, né? Que foi a Irmã Dulce. A Irmã Dulce é um espírito altamente virtuoso, né? Uma luz, né, que
Se comparar com a nossa luz, né? Nossa luz vamos dizer assim, é uma velhinha, né, de aniversário, aquela velhinha magrela, né? Que tinha só para a pessoa soprar, aquela velhinha, né? A luzinha fraquinha, né? Vela de aniversário. E a luz de Irmã Dulce, em relação a nós, é um farol de um carro, farol alto. Não é, gente? Lá em cima, não tem nem comparação. Mas Irmã Dulce era assim também antes. Está aqui no Evangelho, uma mensagem aqui no Evangelho, onde o pessoal comenta que foi Irmã Dulce que deu essa mensagem. E ela conta aqui que ela foi uma rainha na França. Irmã Dulce foi uma rainha na França, entendeu? E não foi uma rainha muito daquela amorosa, não. Foi muito severa. O povo daquele tempo não gostava muito dela, não. Entendeu? De lá para cá, quantas encarnações ela teve para aprender porque adiantou aquele poder. Ela mesmo fala que quando desencarnou, quando teve a passagem que ela chegou lá no mundo espiritual, ela achava que ia ser recebida como uma rainha, né? Como uma rainha. Não foi recebida como uma rainha. Ela chegou lá como um espírito que retornou, e assim somos todos nós, gente. Aqui na Terra você tem os títulos, tem de tudo, os cargos, a autoridade, tudo. Mas quando retorna, né, retorna um espírito, porque tudo mais ficou aqui, é coisa da Terra. Tem um livro que Ayrton Senna escreveu, com a Dona Thelma Bastos, da Mansão do Caminho, né? Eu esqueço o título desse livro. Eu tenho até esse livro. Foi um livro ditado pelo espírito que aqui na Terra foi Ayrton Senna, né? E ela foi a médium que psicografou. Nesse livro ele diz, quando chegou, ele pensou que ele fosse ser recebido como Ayrton Senna. Não, aí você era Ayrton Senna lá na Terra. Na Terra. Aqui não. É o caso de André Luiz, né? André Luiz, quem já leu o nosso lá, sabe? André Luiz foi um grande médico aqui na Terra, né? No Rio de Janeiro. E quando passou, ele pensou que ele fosse ser também recebido como um médico lá. Então, não. A medicina aqui é diferente, né? Ele foi aprender tudo. Então, ninguém não chega lá, o doutor, gente. Não chega o doutor, não chega o deputado, não chega o padre, nem o pastor, nem o presidente do centro espírita, de jeito nenhum. Chega o espírito. Vamos ver agora. O que você traz de bom, meu irmão? O que você fez de bom? Né? Quantas lágrimas você enxugou? Quanto bem você fez? É isso que vai perguntar. Doutor, você fala para o governador, não. Não existe isso. São títulos da Terra. Então lá chega a alma que chega. Então é por isso que os títulos ficam aqui. Não sai daqui. É coisa daqui. São importantes? Sim. Fazem parte da nossa organização social. Importantíssimo. Nós devemos respeito? Sim. Tem que respeitar. Mas o retorno é assim, né, gente? Então é bom que nós aprendamos a trabalhar isso aqui, ó, humildade, porque isso equivale, quando chega lá, isso aqui equivale. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, diz que a carência de humildade reflete a pequenez do indivíduo diante do universo, né? Quando a gente olha a vida como um todo, a pessoa orgulhosa que se acha diante do universo, o que é que nós somos diante dessa grandeza, não é, gente? Diante daqui da Terra, que é um planetinha pequeno, né? Nós somos insignificantes. Imagine isso diante da criação divina. O que é que nós representamos, né? Muito pouco. O nosso valor está em quê? Nas virtudes, porque vai fazer a nossa luz brilhar. Mas, do ponto de vista material, é nada, viu? O desenvolvimento da bondade, né? Então, a bondade é um sentimento superior da alma, né? Ela é uma virtude dinâmica de ação no bem. É o amor em ação. Então, a bondade, né, é uma coisa que é uma escolha nossa, né? Ser bondoso ou bondosa é uma escolha nossa. E ela é a porta aberta, né? É a porta que se abre
para as demais virtudes, gente. A bondade, a humildade. Não é só é humilde quem tem bondade no coração. Quem não é bondoso, né, não é humilde. Não é humilde. Então, a bondade, né, ela é o amor em ação. Ela é acessível ao entendimento das pessoas. Né, gente? Quem é que não entende o que é bondade? Qualquer pessoa, é um analfabeto, pessoa sem cultura nenhuma, entende, sabe o que é bondade e sabe o que é maldade. Né? E depende, né, de assimilação intelectiva. Não precisa estudar, pegar livros para a escola, não. A bondade é a coisa, é luz pura, é claro, né? Clareza total para os seres humanos. Né? Ele fala aqui também, nesse livro que eu mostrei a vocês, a história do médium espírita neófito. Né? Eu pensava até em ler, mas não vou ler não, por causa do tempo. Vou fazer assim, rapidamente. Quem puder ter esse livro é bom. Né? Ele conta aqui a história de um médium neófito. Médium, a pessoa que era médium, né? Não era espírita, estava lá fora sofrendo recebendo suas influências, sofrendo. Né? Aí um dia foi apresentado um centro espírita e ele foi para o centro espírita. O nome dele era João, né? Ele chegou no centro, com seus sintomas de mediunidade e tal. Aí o pessoal começou com o João, você tem que estudar, João, né? Fazer um trabalho de caridade, vem estudar com a gente. Aí João foi fazer o R de 1, né? Não é João Freitas não, né? Foi fazer o R de 1, né? Está chegando na casa. Aí ele começou a ver, começava a estudar e a se comparar com aquilo que ele estava vendo. E ele olhou assim, vixe, rapaz, quantas virtudes está aqui dizendo que nós temos que ter, eu não tenho nenhuma dessas virtudes. Quantas encarnações eu vou ter que ter para ter essas virtudes? Eu não vou conseguir isso, não. A pessoa ficar triste, né? Eu não vou conseguir isso, eu não vou conseguir ser espírita. E aí, como é que faz a situação, né? Aí ele foi para casa, e lá na sua área de estudo, ele estava lá ele estudando, né? E já com aquele negócio na cabeça, com vontade de sair, né? Eu não vou conseguir ser tão virtuoso, né? Quem é que não gosta de uma fofoquinha, né? Todo mundo gosta de uma fofoca, né? Quem é que não gosta de falar mal da vida dos outros? Todo mundo gosta, né? Quem não gosta disso, quem não gosta daquilo, ele gosta de tudo isso, tudo negativo, né? Tudo negativo. Aí ele disse, eu não vou conseguir, eu vou levar, né, sei quantas existências. Quando ele estava nesse papo, aí apareceu um espírito amigo, né? E disse, João, tudo bem, João? Ele, meu irmão, não está bem não, meu irmão. Ele é médio, ele via, ele não está bem não, meu irmão. A situação, eu fui para o centro, eu gostei, estou gostando, mas quando é que eu vou conseguir tanta virtude, ter paciência, ser indulgente, perdoar, aquela coisa, não falar mal dos outros, como é que eu vou conseguir? Mas não vou conseguir não, meu irmão, eu vou desistir. Ele disse, não, João, não desista não, João. Persevere, permaneça. Eu vou lhe ensinar uma fórmula de você se tornar virtuoso também, de tudo isso. Mas como é que eu vou fazer? Numa existência só, meu? Numa existência só. Aí você vai fazer o quê? Olha, você vai usar de bondade em tudo que você fizer. Que seus pensamentos sejam pensamentos de bondade. Que o seu olhar seja um olhar de bondade. Né? Que a sua fala seja uma fala de bondade. E que suas atitudes sejam atitudes de bondade. Viu? Você vai me prometer fazer isso, eu vou tentar. Daqui a 2 anos eu volto, hein? Aí João, né, disse, eu vou ver esse caminho aí que o irmão me deu aqui. Aí João começou a aplicar em casa, né? Essas coisas tem que primeiro aplicar dentro de casa, para melhorar dentro de casa, mas com a família. Aí ele começou, ele tinha muito atrito com a mulher, brigava muito com a mulher. Aí ele começou a ter, né, mudar os pensamentos, ter pensamento de bondade com a mulher e não de maldade. Não vou pensar mal dela, não. Vou pensar bem dela. E começou a trabalhar com os filhos, com a mulher dentro de casa, usando de bondade. Né? Vou usar de bondade.
pensar só bondade. E na rua, e começou a ver a vida com os olhos bons. Né? Lembrou daquela uma passagem que tem no Evangelho de Mateus, quando Jesus chama assim: se teus olhos forem bons, né, teu corpo será luminoso. Porém, se teus olhos forem maus, teu corpo estará em trevas. Né? Jesus diz isso em Mateus, né? É a verdade. Geralmente, nós sempre olhamos o lado negativo das coisas, das pessoas. Né? Não tem ninguém 100% ruim, nem 100% bom. Todos nós temos virtudes e defeitos. Né? Um pouquinho mais defeito que virtude, mas temos. Então, aqui Jesus ensina que a gente deve olhar o lado bom das pessoas. Olha o lado bom das pessoas. Né? Que aí seu corpo será luminoso. Aí João lembrou dessa passagem de Mateus, né? De vou começar a olhar as coisas boas da natureza, as coisas, porque tem coisas lindas, a natureza é linda. A gente não enxerga por causa dos problemas, a gente não enxerga. Aí ele começou a apurar o olhar dele. Né? E as atitudes dele também começou a tomar atitudes bondosas com as pessoas, ter mais paciência, aos pouquinhos, né? Ser uma pessoa mais indulgente, deixar de falar mal da vida dos outros. Né? Chegava alguém contando uma fofoca, ele ouvia, ele ficava, não passava adiante. Aí João ficou nessa luta aí, resultado, não é que ele foi melhorando mais, tornou-se uma pessoa mais paciente, tornou-se uma pessoa indulgente, uma pessoa fraterna. E 2 anos depois, aí quem chega? O Espírito de luz. E chegou e disse: João, eu não disse a você que eu voltava com 2 anos, voltei com 2 anos. Aí ele disse: sim, meu irmão, voltei, eu estou me esforçando, estou vendo, João, estou acompanhando, está ótimo, João. E agora, o que o padre disse? Prossiga. Deixar que você vai alcançar, né, essas virtudes que você tinha medo que não alcançar. Ele já estava alcançando. É um exercício, uma escolha e um exercício nosso. Se nós procurarmos também ir por esse caminho, né, vamos procurar imitar João. Né? O que é que custa a gente procurar imitar João? A gente pode fazer isso? E pode. A gente pode fazer isso. E com certeza essa prática nossa vai se tornar um hábito e a gente vai brilhar. As coisas ruins, né, vão deixar de acontecer, os ataques que a gente sofre vão deixar de acontecer, se vier com muita força vai ser amenizado, né? As coisas boas da vida vão chegando mais para nós, os problemas não serão tão pesados como são no dia de hoje, porque a gente não tem essa conexão. Né? E assim João procedeu, né? E conseguiu, né, se realizar. Então, é uma história que ele conta, né, nesse livro e que dá resultado para todo mundo. Né? Opa! E para encerrar, ele fala aqui das conclusões, né? Aí nós nos lembramos aqui algumas passagens bíblicas importantíssimas, né? Que está lá em Mateus, capítulo 28, versículo 18. E diz o seguinte: e, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, gente, Jesus, né, tem todo o poder no céu e na terra. A gente sabe hoje, pela luz do Espiritismo, que Jesus Cristo é o governador espiritual da terra. Foi ele que plasmou esse planeta, ele que planejou, justamente com seus assessores, né? E Deus deixou sob o encargo dele essa quantidade de almas, que somos nós, para que ele educasse e colocasse no caminho de retorno para o Pai. Que nós existimos para isso. Deus nos criou, mas todos nós caminhamos para Deus, para a felicidade. Né? Então é necessário que a gente receba de vez em quando uma orientação, uma ajuda, e Jesus foi esse Espírito, esse crístico, que fez isso, que faz isso por nós. Então ele diz, ele tem todo o poder, né, na terra e no céu. No céu, é claro que é a dimensão espiritual, né? Não é esse céu religioso, não. Né? Que São Pedro está com a chave na mão para abrir na porta, fechando a porta, né? Que ensina a gente desde criança. É o céu interior. Né? É o céu interior. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra
e debaixo da terra. Então, isso está lá em Filipenses 2,10. Então, Jesus Cristo, né, é o nosso guia e modelo, e nós, humanos, né, devemos reverenciá-lo sempre, né, porque Ele é o caminho. Né, Jesus é o caminho, o Evangelho é o caminho para a gente caminhar, para a gente conseguir, né, essa simplicidade, essa humildade, como Ele foi um exemplo. Ele foi um exemplo, né? E aqui seguindo, diz o irmão aqui no livro, né? Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo, né? Também é uma passagem bíblica. A gente não deve fazer algo, né? Qualquer ação boa, né? Por consequência de uma briga que tivemos com outro, né? Aí você quer mostrar que você é maior, aí você vai fazer uma tarefa qualquer, um empreendimento qualquer, de sorte que seja superior a daquele, né? Para que você mostre, né, que você... Isso é orgulho puro, pura vaidade. Então nós vamos fazer as coisas boas, ajudar o próximo, por amor, não por contenda, não para mostrar a outro que você faz também, né? Faz também, eu também faço. Não é por aí. Nós temos que ter essa simplicidade, essa humildade de fazer o bem, né, sem entrar nessa aqui, ó, de contenda. Ou por vanglória, vaidade, tem que mostrar, né? O orgulho provoca uma rigidez mental que dificulta o progresso do indivíduo. Nós comentamos, né? O orgulhoso, ele se tranca. É muito difícil ele quebrar, né, essa flexibilidade, porque ele se acha que é o melhor, né, não tem nada superior a ele, então ele não cresce. O mundo está aí evoluindo, não é, a passos largos. Ele não cresce, ele está ali trancado dentro daquele mundinho dele, né, e a tendência, né, é as pessoas se afastarem, né, porque é uma coisa que desagrada muito você ter alguém que é muito orgulhosa e você ter que se relacionar com essa pessoa, você quer ser ouvido, ele não valoriza, só prevalece a vontade dele. Então, uma vida de relação é difícil. A humildade, como assevera Emmanuel, é a fonte de todas as virtudes, de todo o progresso e de toda a elevação moral e intelectual. Então, nós temos dois viés de evolução. Um é o horizontal, né, que é a evolução intelectual, né, é o conhecimento da ciência, da coisa toda. E temos outra evolução que é a vertical, que é a espiritualização. Essa da vertical, nós só conseguimos com humildade. O orgulhoso, ele não vai, porque ele tudo faz pelo orgulho dele, não é por amor, por bondade, mas por orgulho. Então ele não cresce verticalmente, espiritualmente ele não cresce. Ele fica, a gente vê muito disso, pessoas de ciência, né? Pessoas que têm uma habilidade muito grande com a questão e outras áreas do humana, política, administração, mas são de um orgulho terrível. Orgulho terrível. Então eles crescem, até ficam ricos, tudo mais, mas espiritualmente estão lá embaixo. Porque não tem simplicidade, não tem humildade. É a chave de nossa liberdade interior, que nasce das profundezas do espírito. O humilde adquire a sua alforria, a sua liberdade, dos grilhões e dos sentimentos do egoísmo, da vaidade e do orgulho. É o único caminho para a gente se libertar do egoísmo, do orgulho, da vaidade, é trabalhar a humildade em nós, né? A pessoa humilde está em permanente renovação para o bem. Ela aceita as mudanças necessárias dos novos paradigmas espirituais. O trabalho do humilde é silencioso e sem ostentação. Então, essa é a conclusão desse livro, nesse capítulo, né, de bondade e humildade, e que nós fizemos esse cruzamento, né, com o Evangelho, com passagens bíblicas que tem tudo a ver e que
né, depende de nós, né? É uma escolha nossa querer nos mantermos nesse orgulho bobo, infantil, ou trabalharmos, né, a nossa simplicidade, a nossa humildade, porque é o único jeito de desconstruir esse orgulho. E o ensinamento do mentor de João, né, gente, a bondade. É a bondade que desconstrói, né, o orgulho. Vamos ser bondosos. O orgulhoso não é bondoso, ele é muito ele. Então vamos ser bondosos, né? Os que convivem conosco, os colegas na rua. Se o outro não é, problema dele. Mas sejamos, aos pouquinhos, vamos perseverar, né? Vamos manter esse caminho. Porque só a perseverança é que vai nos levar à vitória. Se você é bondoso com um, não é bondoso com o outro, aí não funciona. Tem que ser de forma indiscriminada, para que a gente realmente se torne uma coisa natural em nós, como isso é natural nas grandes almas, né? Então, essa é a nossa mensagem, muito obrigado, e a nossa gratidão pela paciência e atenção dos senhores e das senhoras. Obrigado. Muito obrigada, seu Edson, pelas reflexões de hoje, né, sobre essas duas virtudes tão importantes, a bondade e a humildade, que são conquistas pessoais mesmo, que a gente tem que exercer, praticar, tornar um hábito em nossa vida, né, seguindo o modelo, o nosso maior modelo, né, Jesus, que foi o maior exemplo dessas duas virtudes. Muito obrigada, seu Edson. Pronto, então agora, seu Edson, por favor, encerre com a prece final. Senhor Jesus, pedimos ao Senhor, Pai, que nos abençoe, que nos fortaleça, ajude, Pai, a todos nós a nos mantermos sempre vigilantes e em oração, a estudarmos o Teu Evangelho à luz do Espiritismo, para que a nossa consciência possa se ampliar e possamos entender as leis de Deus, a vontade do Pai, e assim, Senhor, fazermos todos os esforços para vivermos em obediência, buscando a cada dia desconstruir o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, através de uma postura bondosa conosco, com nossos entes queridos, com nossos colegas, com todos, Pai, irmãos e irmãs, contemporâneos da atual existência aqui na Terra. E também, Senhor Jesus, com os irmãos desencarnados que por aqui passaram e que não tiveram a felicidade de ver essa luz, que é o Evangelho, que é o Espiritismo. E tenhamos a compreensão com eles, que possamos ajudá-los também através das nossas orações e do nosso trabalho no bem. Abençoa esta casa, a sua diretoria, seus voluntários e voluntárias que aqui vêm, Senhor Jesus, doarem um pouco do seu tempo, de sua vida, das suas energias, para atender aos irmãos e às irmãs que aqui vêm, em busca da orientação, em busca do consolo para as suas angústias, seus sofrimentos e suas dúvidas. Que possamos todos, Senhor Jesus, perseverarmos
nos mantermos firmes nessa direção que o Senhor nos mostrou, esse caminho que é o Evangelho. E assim, Mestre, em vosso nome, em nome de Deus, nós damos por encerrado a nossa reunião doutrinária da noite de hoje. Que assim seja.